Olá pessoal, eu sou o cirurgião Marcelo Cunha e vou falar um pouquinho sobre obstruções intestinais. Então a obstrução intestinal ela pode acontecer em qualquer segmento do intestino delgado ou até mesmo do intestino grosso e podem ocorrer de duas maneiras, de uma forma abrupta, por exemplo, quando ocorre uma torção e a parada de passagem das secreções digestivas por aquele ponto, ou até mesmo uma obstrução mais crônica, em que ocorre o crescimento lento de alguma lesão dentro da luz do intestino. Então, quando ocorre uma interrupção abrupta, geralmente o sinal e o sintoma que o paciente vai sentir, ele é mais agudo, podendo ocasionar quadro de distensão abdominal súbita e evoluindo até mesmo para o represamento das secreções e até mesmo a exteriorização das secreções por meio do vômito. Entretanto, se ocorre uma lesão, um crescimento tumoral mais insidioso, os sintomas podem começar com algum desconforto abdominal, distensão abdominal com presença de muitos gases, a parada de eliminação de gases e fezes e a partir daí os sintomas que são mais insidiosos quando ocorre a parada completa ou a obstrução completa daquele ponto. A partir daí então os sintomas tornam-se mais agudos, mais abruptos e as manifestações de dor, cólica abdominal, vômito, parada de eliminação de gases e fezes vão acontecer. Então todos os sintomas referentes a distensões abdominais, excesso de gases, devem alertar para o diagnóstico diferencial das obstruções intestinais. E o que ocorre, o que causa esse tipo de obstrução? Então a obstrução ela pode acontecer logo após o estômago, na região que inicia-se o intestino delgado. O intestino delgado ele percorre uma grande extensão até chegar no intestino grosso, que é a porção jejunal, a porção ileal, e depois inicia-se o intestino grosso. O intestino grosso, por sua vez, tem os três segmentos, que é o cólon direito, o cólon transverso e o cólon esquerdo, terminando no cólon sigmoide, reto e canal anal. Todas essas regiões são passíveis de doenças benignas, tais como torções por aderências, que a gente denomina de brida, torções por alguma malformação anatômica daquele segmento, e também existem lesões e até tumores benignos que podem acometer todos esses segmentos. Algumas doenças que podem provocar também tipo de obstrução são as inflamações, como a diverticulite aguda no intestino grosso, uma apendicite, que é a inflamação do apêndice secal, que está situado no cólon direito, a obstrução por tumores, que são as neoplasias malignas. Então, adenocarcinoma, todo tipo de tumor que pode ocasionar o crescimento intraluminal é passível de gerar algum tipo de obstrução. Existem ainda doenças infecciosas ou metabólicas que também paralisam os movimentos intestinais. Então, se algum paciente tiver com, por exemplo, um quadro de pneumonia e essa pneumonia for forte e acentuada, pode gerar toxinas inflamatórias no organismo e com isso a resposta do organismo a esse combate é também com uma paralisação do intestino. Distúrbios de eletrólitos, que é o sódio, potássio, cálcio, magnésio, todos esses distúrbios eletrolíticos podem gerar também uma paralisação dos movimentos peristálticos e com isso o intestino paralisado ele vai simular um quadro de obstrução intestinal. Mas existem várias doenças também, tumores neuroendócrinos, existem obstruções até que são de caráter autoimune ou quadros emocionais que geram algum tipo de paralisação funcional do intestino, como o cólon irritável. Existem doenças como a retocolite, a doença de Crohn, que também demandam alguma inflamação
isso pode acarretar sinais e sintomas que sugerem algum tipo de obstrução. Então o diagnóstico ele é amplo, variado e requer avaliação de um especialista. Geralmente o diagnóstico das obstruções intestinais depende muito de toda a história, de todo o contexto do paciente e vai requerer a avaliação através do exame físico, que é muito importante nessa avaliação de hérnias encarceradas, massas abdominais, presença ou não de processos inflamatórios na região abdominal. Provavelmente requerer ainda exames de imagem para avaliar sinais radiológicos, às vezes por um simples raio-x de abdômen ou até mesmo tomografia ou ressonância em alguns casos. Então todos os detalhes dessas condições são importantes. A gente lembra que o diagnóstico diferencial ele depende muito da história clínica, do tempo de evolução da doença e o manejo dessas condições obstrutivas, obviamente vão necessitar da abordagem da causa, da etiologia do problema. Então, por exemplo, se o paciente tem uma pancreatite aguda, que também pode ocasionar uma paralisação completa de todo o trânsito intestinal, não vai provavelmente requerer uma cirurgia inicialmente para o tratamento da pancreatite, porque o tratamento de pancreatite inicialmente é clínico. Então, o manejo clínico é muito importante. Agora, se tiver alguma lesão e não for detectado de uma forma adequada, geralmente o paciente também não vai ter sucesso com medicamentos orais ou até mesmo endovenosos para tratar esse tipo de obstrução quando ela for mecânica, quando tiver algo entupindo a luz do intestino. Então, essas dicas são interessantes todos conhecerem, porque é uma queixa frequente no consultório, os pacientes, principalmente pacientes idosos ou que já tiveram algum tipo de cirurgia abdominal, reportarem para nós que estão com a barriga inchada, com excesso de gases, e isso demanda uma boa avaliação. A gente lembra que até mesmo cesariana nas mulheres pode gerar algum tipo de aderência que em algumas vezes causa algum tipo de obstrução. Então é fundamental que todos os detalhes sejam analisados. O uso de medicamentos, tem alguns medicamentos que podem ocasionar paralisação ou a lentificação do intestino, e o manejo cirúrgico ou clínico deve ser feito por um bom especialista. Então fiquem atentos a essas dicas. Na presença de qualquer sinal ou sintoma diferente no organismo, converse com seu médico, busque uma informação correta, e espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.